porque você entra em contato e segue os arquétipos da sua superconsciência. E se essa pergunta eu fiz a várias pessoas. O que você faz quando algo te preocupa? Porque agora no podcast todos estarão ouvindo, todos muito felizes, muito legais, mas desligamos o podcast e sempre há algo que nos preocupa. Que técnica ou o que você recomenda a uma pessoa meditar, escrever, para chegar a conclusões que realmente vão ajudar? Todos temos estas situações de tensão, de problemática que nos condiciona a vida, e mais a vida atual, que é uma vida muito tensa. É complicada a vida atual, nos proporcionou muitos benefícios, vantagens, mas também é uma vida muito tensa, muito competitiva, estressante. O que é preciso fazer? Como podemos controlar? Indiscutivelmente, se nos deixarmos levar pelo ego, seguiremos o caminho da tensão, da angústia, da luta, da competitividade e entraremos em círculos viciosos. Como podemos nos afastar do ego, aproximando-nos de nossa supraconsciência? Como? Com a meditação. Eu, por exemplo, quando tenho que fazer algo importante na minha vida, que me deixa tenso, como todo ser humano me deixa tenso, eu, por exemplo, tenho que fazer uma conferência em um teatro diante de 2.000 pessoas ali sozinho no palco. Isso estressa todo mundo. Todo mundo é humano e tem medo, pois, do fracasso, de ter um problema, de que algo aconteça, de que não fique bem, que... Então, como gerencio bem minhas emoções com a meditação? Coloco-me no camarim ali, 5 ou 10 minutos, medito e relaxo. Então, isso te permite ver porque você está aqui. Porque você tem uma experiência. Você fala do que viveu. Você sabe mais do que os que estão fora. Então, explique o que você sabe e isso sai naturalmente, explicar o que se sabe. E não custa dizer nada, porque depois há diálogo. Para mim, não custa dizer nada, não sei. Não sei. E também reconheço que tenho conceitos que possivelmente com o progresso terei que dizer. Isso que dizia é errado, está errado. Hoje sabemos que isso mudou. Ou seja, devemos controlar as emoções que condicionam qualquer situação estressante. E a melhor maneira é buscar refúgio em nossa autêntica identidade, na supraconsciência, não no ego, porque no ego nos prejudica mais, entramos em círculos viciosos. Tenho que já admitir que fiquei com vontade de saber mais quando falava sobre sua parceira, sua esposa. E eu gostaria que falássemos um momentinho sobre o amor, sobre o que é para você o amor, como vê que mudou na sociedade atual, e como encontrar esse companheiro ou companheira de vida, não é? Que acho que a sociedade está tentando como mudar o objetivo, mudar a pureza que há por trás e está tentando já dar como conotações negativas e um pouco então mudar nossa identidade e nosso próprio ser. Como você vê o amor, o que ele lhe ensinou, porque você considera que esse amor de casal é tão importante? Falo agora mesmo amor romântico. O amor é, já lhe disse, que para mim é fundamental, é o elemento fundamental da existência do ser humano. E quanto mais nos afastarmos, pior será a nossa vida. O amor, como dizia Einstein, e prestem atenção no que eu disse antes, ele dizia que era a energia mais potente que existe no universo. Ele tem uma carta muito bonita para a sua filha Liesel, onde ele explica o amor, a realidade do amor, que é a energia mais potente que há. Existem vários tipos de amor. O amor paterno, o filial, o romântico, há muitos tipos, mas o amor precisa ter uma série de princípios ou conotações fundamentais. Primeira coisa, deve ser 100% altruísta, ou seja, que você dê e não espere nada em troca. No momento em que você espera algo da sua entrega à outra pessoa, já está intervindo o egoísmo, já está desempenhando um papel aqui o ego. Deve ser totalmente altruísta. Não deve ser possessivo. Há muito amor possessivo. Ou seja, e esta é a minha parceira, mas é que tem que fazer o que eu quero, tenho que levar e... Não, é preciso respeitar. O amor autêntico respeita e aceita
que cada pessoa tem um ponto de intimidade seu, de silêncio, de intimidade, de introspecção, que é fundamental. Não é perder conviver com uma pessoa que você ama, seu parceiro ou o que for. Não é perder liberdade. Eu vejo isso como ganhar o que o outro me dá. Eu dou com satisfação. Não é para mim um sacrifício dar coisas à minha esposa. Eu, por exemplo, agora não sei, faria, pois me colocaria a ler, mas minha esposa me diz: ei, você me acompanha que eu tenho que ir? Não é um sacrifício para mim dizer: não leio, lerei mais tarde. Vou com ela e vejo clarissimamente que não perco nenhuma liberdade, mas ganho liberdade. Ou seja, desfruto da sua companhia. Ou seja, esses princípios são fundamentais em todo o amor. É este altruísmo, é esta falta de posse, é esta sensação de que não se perde liberdade ao dar amor, mas sim se enriquece, se aproxima à supraconsciência sua com a do outro ser, que é o mais autêntico que existe. E faz 55 anos que estou casado com minha mulher. Hoje em dia, isso já é visto como, na Catalunha, pensa que de cada 3 casamentos, 2 se rompem. Meu Deus. De cada 3, 2 se rompem. Isso é algo que hoje em dia, com a grande egomania que existe, é muito normal que aconteça. O ego é egoísta. E, logicamente, alguém quer fazer e que o outro faça o que ele quer. E a outra pessoa faz o mesmo. E isso é incompatível e se rompe. Isso é uma coisa que acontece e, veja, é aceitável. E, logicamente, vale mais separar-se quando a coisa não vai bem, não é? O problema são os filhos. Este é o grande problema. O filho, para a estruturação do seu caráter, como dissemos, precisa ao lado de um pai e uma mãe e um pai. Acima de tudo, que vejam amor no casal, que é o exemplo mais importante para a criança, que vejam amor. Nossos filhos veem no pai e na mãe, pensem que veem tudo. O papai e a mamãe sabem tudo, resolvem tudo, são sua máxima estabilidade e segurança. E quando veem que aquilo treme, se desestruturam, sua autoestima se quebra. Este é o problema da separação dos casamentos, a estruturação dos nossos filhos. E este é outro fator, o que lhes dizia antes, que as famílias se rompem. E isso a que leva, o que dissemos antes, suicídios. Não pensa então, isso que agora tanto se repete, de como a sociedade é tão fácil, agora tudo está no nosso trabalho, estamos... Bem, na Espanha, a maioria somos classe média, nos tornamos moles. Não pensa que vem dessa parte de uma sociedade mais fácil, se tornou mais mole? Ou pensa que vem tudo da responsabilidade dos pais? Não, eu acho que os pais têm sua responsabilidade, mas logicamente a estruturação, nós em nosso caráter temos alguns hábitos que são valores fundamentais, que são adquiridos basicamente no núcleo familiar, mas também temos alguns valores sociais fundamentais. E estes se adquirem basicamente no ambiente social, na relação com os amigos e sobretudo na escola, nos colégios. Ou seja, há uma responsabilidade dos pais e uma responsabilidade da sociedade. Não é o mesmo nascer na Idade Média, o ambiente que havia, que nascer no ano 2025, como estamos vivendo nós. O ambiente social muda. E pensem em uma coisa, que a liberdade, que é fundamental no ser humano, é a maneira de agir do ser humano segundo sua vontade, valores, critérios, sem que exista coação ou pressão interna ou externa. E o limite está na liberdade dos outros. Isso é a liberdade. É o oposto do determinismo. Ou seja, a pessoa, nós, para sermos livres, temos de poder agir com esses princípios. E isso, logicamente, é condicionado por uma estruturação determinada, um caráter determinado. Que hoje em dia eu tenho que dizer que nossa sociedade não é livre. Hoje não somos livres, hein? Ninguém é livre.
Não. Homem, a pessoa evoluída é, mas a estruturação do caráter que marca a nossa sociedade atual nos condiciona a certos hábitos, que vão, alguns deles, diretamente contra a nossa verdadeira identidade, nossa supraconsciência, que é a que nos proporciona a felicidade autêntica, não o prazer e a liberdade autêntica. E isto é porque a sociedade, como dissemos antes, não tem interesse em ter uma sociedade controlada, facilmente controlável. Nos enganam muito e nós aguentamos. A pessoa livre nunca aceitará um engano, mas nunca agirá com violência. Defenderá seus critérios de maneira lógica, mas não agirá com violência, nem fará barbaridades, mas não se deixará enganar. Dizem que há como 4 etapas do amor romântico, em que, bem, começa com os hormónios, depois isso começa a relaxar. Aí é quando começa um momento crítico de 3 a 5 ou 6 anos, em que se questiona se realmente a relação vai funcionar ou não. Depois, como que começa a se recuperar e já como que chega a uma fase que dizem que é o amor incondicional, que já perfeitamente pode durar toda a vida, você está, vamos, em plenitude e aceita a outra pessoa como ela é, não a idealiza. Você já experimentou algo similar? Pode corroborar que essa teoria é verdadeira? Porque, bem, nem Juan nem eu somos capazes de corroborar isso por experiência própria e por anos de vida. É totalmente certa e tem uma justificativa bioquímica isso. Por favor. Todos os nossos atos anímicos, como dissemos, têm um substrato bioquímico, os neurotransmissores. Os neurotransmissores, há mais de 160, condicionam ou têm um impacto sobre a atitude e o estado de ânimo da pessoa. Quando nos apaixonamos, somos um lago de ocitocina. É um neurotransmissor, uma hormona que atua como neurotransmissor, tem muitos efeitos, tem efeitos, por exemplo, na gravidez, no parto, na amamentação, nas manifestações da sexualidade, e é também chamada de hormona do abraço, abraças. Somos um lago. Quando temos muita ocitocina, o que acontece é que não vemos defeitos, só vemos qualidades. Isso é o enamoramento da primeira etapa. Você vê tudo lindo. Comigo também aconteceu. Você vê, é algo extraordinário. Quando vi minha esposa, me apaixonei por ela. Ainda se lembra daqueles momentos? E tanto são momentos preciosos, deliciosos, porque você vê tudo é maravilhoso, não vê defeitos nem nada, é uma maravilha, só sonha com ela, pensa nela, quer estar com ela, é uma maravilha, tudo é perfeito, e ela é igual com você. É uma maravilha, mas chega um momento em que a ocitocina volta aos seus níveis normais. Então, logicamente, já vês qualidades e defeitos. 3, 4, 5 anos, logicamente. Então, aqui é quando os princípios que comentamos antes sobre o amor, de uma parte e de outra, se atuam, é quando isso pode perdurar. Se perdura o egoísmo, isso já se rompe. O egoísmo quer dizer, eu quero impor os meus. E a outra diz, eu quero impor os meus. Isso é incompatível. Então é preciso. O amor, se surge o amor, é o que dissemos antes, que a pessoa não perde liberdade, mas sim que está à vontade, agradando ao outro, porque entrega sem esperar. Isso acontece, estou de acordo, dos 3, 5 até os 10 anos, hein? E depois entra em outra etapa, que é uma etapa já mais profunda, na qual impera mais o amor autêntico, que é que já gostas de agradar à outra pessoa, sobretudo. Que a outra pessoa se desenvolva como pessoa. Não a frustras, mas sim o contrário. Se gosta de sair com suas amizades, então que saia com suas amigas. Se gosta de ficar tranquila lendo, então que leia, não a incomode. Ela precisa ter seu núcleo de intimidade, de poder pensar e raciocinar. E tudo isso você valoriza como valores autênticos da convivência. E para você, isso não é um sacrifício. É um prazer porque você a deixa se desenvolver como pessoa e ela pensa o mesmo sobre você. E então chega ao final. Situações tão longas de que é algo maravilhoso. A convivência é maravilhosa, mas também eu não tenho medo da morte.
Não tenho medo da morte. Eu sei que um dia temos que nos separar. Antes pensava que quando alguém ama seu parceiro, a morte era a última má jogada que a vida nos fazia. Que alguém ficasse sozinho sem seu parceiro. Se está acostumado a viver 50 anos com seu parceiro, isso será insuportável. Esta é a maior má jogada que o destino pode me fazer. Não. Eu vejo que ela tem um caminho, uma evolução. E quando tiver feito sua evolução, ela vai embora, independentemente das responsabilidades que tenha e dos laços afetivos ou do tipo que sejam na dimensão humana. Quando ela seguir seu caminho, irá embora. E quando eu já tiver feito o meu, eu irei. Mas eu sei que nos encontraremos na dimensão astral, bidimensional, nos encontraremos. Você teve filhos? 2. São nossa maravilha. Como viveu esse momento? Como esse amor pelos filhos? Olha, eu lembro de uma imagem que nunca esqueci. Sabem qual? Quando minha esposa teve o primeiro filho, eu estive na sala de cirurgia durante o parto e depois a levaram para o quarto. E quando eu estava no quarto, entrei no quarto, estive conversando com os colegas, os médicos e tal, e a vejo na cama e ao lado minha cabecinha, a cabecinha do meu filho mais velho. E a primeira coisa que eu disse, isto é muito sério, hein? Isto é muito sério, hein? Isto é muito sério, a vida, não é? Isto é uma responsabilidade muito séria, não é? Isto é a primeira coisa que notei, ou seja, percebi que a vida não é um jogo, hein? A vida deve ser vivida da melhor forma possível, mas há responsabilidades muito importantes a cumprir, hein? E isso te condiciona. No início, quando não há amor verdadeiro, isso tem que te ajudar muito a ser responsável pela sua situação, hein? Vivi intensamente meus filhos. Ensinei meus filhos a ler e a escrever. Adorei fazer isso. E são meus amigos, são amigos. Temos uma grande confiança entre nós. Consultamo-nos, eles me consultam e eu os consulto. Todos os dias falamos com um ou com o outro. São o nosso orgulho. Um é dentista, é um grande profissional e uma grande pessoa, e o outro é advogado, criminalista, um grande profissional e uma grande pessoa. Cada um tem sua maneira de ser, logicamente, mas são fruto do nosso amor, mas são... deixamos duas pessoas que pensamos que são muito úteis para a sociedade e que nos encheram de alegria e amor. Ou seja, que nossos filhos, para mim, foram fundamentais. Agora vivemos muito intensamente nossos filhos, né? Minha esposa e eu, ensinando-os a ler, convivendo com eles e sempre com a ideia de convencer, não vencer, que é fácil. E, acima de tudo, que tenham sensação de amor. Entre o casal, entre os pais, que não vejam instabilidade e que é preciso entregar-lhes muito amor, muito abraço, é preciso abraçá-los. O amor é muito físico também, não é? Eu gosto muito, eu os beijo quando vejo... Meus filhos têm 49 e 51 anos, quando os vejo, eu os beijo. Ou seja, tem que haver contato físico com os filhos, né? É importante. O amor precisa de contato. Dizem que é como... Isto, do ponto de vista quântico, tem sua explicação. Isso não sabíamos antes.